Bom dia, Araxá! Começa agora o programa Bom Dia Prefeito. Muito bom dia, Araxá! Estamos dando início a mais uma edição do programa Bom Dia Prefeito. Hoje é sexta-feira, 8 de junho de 2018. Prefeito Araceli, muito bom dia. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Cristiane, que é a nossa convidada, presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, o nosso secretário Moisés, saudar a cidade e dizer, mais uma vez nós estamos aqui nesse programa que faz, digamos, um intercâmbio entre a administração e a população. Então é com uma satisfação muito grande que nós estamos aqui. Araceli, segundo os economistas, a paralisação dos caminhoneiros provocou uma certa retração na economia do país. Isso teve reflexos também na economia pública do município de Araxá? Olha, não é uma certa, é uma grande instabilidade que gerou a greve dos caminhoneiros pela sua interligação com todos os setores da economia nacional. E quando você gera um transtorno a nível nacional, ele é abrangente, ele atinge todos os estados, ele atinge todos os municípios e atinge praticamente todos os setores do desenvolvimento econômico do país. E lógico que o município que vive de repasses federais, repasses estaduais e municipais, essa economia é afetada sim. Há uma diminuição e nós não podemos prever hoje a extensão desse estrangulamento econômico. Nós não podemos, porque a greve continua. As negociações são as mais controversas possíveis. Então, nós passamos por isso. Agora, entendo que compete aos municípios, aos gestores municipais, cientes dessa gravidade, contemporizar aquilo que tem em questão de recursos e as nossas obrigações para com a população e para com o desenvolvimento de cada município, com as possibilidades dos recursos que devem ser arrecadados e que, sem dúvida alguma, nós já sentimos esse sintoma, terão uma drástica diminuição. O que nos resta é esperar que se chegue a um consenso rápido, porque se chegando a esse consenso rápido a nível nacional, esse país, eu volto a dizer, é um país grande, tem grandes reservas, grandes possibilidades e talvez a crise pode ter sido, inclusive, didática. Eu acho que nós temos que aprender a conviver democraticamente com os nossos problemas, na solução desses problemas, em que não se deve prejudicar ninguém, mas todos são responsáveis pelo desenvolvimento do país. Então, nós estamos atentos, já conversamos com todas as nossas secretarias, com toda a prestação de serviço que nós fazemos, para que a gente acompanhe esse desenvolvimento dessa crise, as consequências dessa crise, para que elas não afetem de modo assim mais grave a nossa sociedade. Então, como prefeito, como cidadão, eu tenho que confessar, afeta sim, nós já sentimos um pouco esse efeito. Agora, felizmente, né, prefeito, a questão do abastecimento no município já está se normalizando, né? Está normalizando, quer dizer, esse problema, digamos, daquele alarme que houve de início, está superado. Mas Minas Gerais continua sendo uma referência a nível nacional da ação desses incendiários, não é isso? Que, inclusive na nossa região, andam realmente fazendo com que se leve o desconforto, a desconfiança, inclusive o medo à população e causando graves prejuízos também. Mas eu acredito que também isso é uma situação passageira, até porque, na minha concepção, não existe crise permanente. Toda crise ela tem o seu início, tem o seu apogeu, mas tem também o seu declínio. Acho que nós passamos por isso e, democraticamente, o país tem sabido superar esses momentos. Araceli, em relação aos investimentos da saúde, a Prefeitura de Araxá adquiriu agora recentemente 2 novas ambulâncias que vão funcionar inclusive como UTIs móveis e também um veículo para recolhimento de animais. Olha, a Prefeitura adquiriu esses veículos com a participação decisiva da Câmara de Vereadores. Aqui eu quero fazer uma menção e um agradecimento ao presidente Fabiano, que teve essa iniciativa de devolver aos cofres municipais o excedente dos recursos que a Câmara tinha no ano anterior, mas nos pediu que com esse excedente fossem adquiridas 2 UTIs móveis para a área de saúde e também um veículo para que nós pudéssemos fazer a captura dos cães para o novo canil. Acho que é uma iniciativa, foi um pedido altamente importante e condizente com o momento que nós estamos vivendo em Araxá, principalmente na área da saúde, na prevenção, e isso realmente veio a calhar com aquilo que nós pensávamos realmente em equipar a área de saúde, principalmente esse setor de transporte de pacientes,
com aquilo que nós esperávamos. Então, as UTIs já foram adquiridas, estavam faltando apenas os equipamentos, não é isso? E serão colocadas brevemente à disposição da população. Fica aqui os nossos agradecimentos mais uma vez à Câmara de Vereadores, através do presidente Fabiano, e dizer que dentro em breve elas estarão funcionando, uma na UPA, outra na Secretaria de Saúde, à disposição da população. E na captura dos animais, também nós teremos essa facilidade, evitando outros métodos superados nessa captura e fazendo com que a cidade tenha mais esse equipamento. Em relação à Feira do Produtor Prefeito, as obras já foram concluídas, né? Já foram concluídas, mas a feira está sendo equipada. Nós entendemos que a feira foi construída assim com tanto zelo, numa arquitetura assim bastante chamativa e que vai enriquecer muito aquele setor lá do Ursiano Lemos. Nós entendemos que nós deveríamos também criar equipamentos para que aqueles que trabalham lá tivessem a uniformidade dos seus móveis para atender a população, o que serve também até como um chamamento para mais uma atração turística, porque geralmente os grandes centros, onde funciona uma feira, onde funciona um mercado, aquilo passa a ser um ponto de atração turística também. E se lá você encontra, não é isso? Além dos produtos que são comercializados lá, uma estrutura moderna, aquilo também é um chamativo, aquilo também valoriza os trabalhadores que lá estão. Mas acho que a grande referência da feira é que nós já estamos pensando na sua ampliação. Nós estamos realmente desmobilizando um prédio que ficou, digamos, muito próximo à feira, que é uma unidade escolar, Francisco Braga, e vamos construí-la com uma estrutura nova, uma estrutura que tem a mesma arquitetura lá do Pão de Açúcar 4. Vamos construir também ali próximo e abrir aquele espaço para uma futura, espero que rápida, ampliação da feira. Araceli, nós tivemos esta semana uma solenidade de repasse de recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que reuniu diversas entidades na Prefeitura de Araxá. Olha, Alexandre, nós tivemos realmente uma reunião que eu considero uma das mais proveitosas e das mais didáticas que nós tivemos no nosso mandato atual. Ali se reuniram diversos presidentes dos nossos conselhos, diversas entidades e com a participação inclusive do Ministério Público através da doutora Mara, do nosso secretário Moisés, que aqui está, da presidente do Conselho da Criança e do Adolescente, a Cristiane Gonçalves. E ali foi explicado para todos os participantes a sistemática com que funciona agora essa distribuição. Nós tivemos lá a presença do Dr. Marcelo, que é um expert no assunto, que é um elemento altamente capacitado, sério e exigente, que juntamente com a doutora Mara, juntamente com o nosso secretário Moisés e com os presidentes dos conselhos, estabeleceram regras definitivas e sérias para o cumprimento dos repasses que são feitos para todas as entidades. Não apenas no setor da criança e do adolescente, mas em todos os atendimentos sociais que são feitos com os repasses que o município recebe e que ficam sob a guarda da Prefeitura Municipal. Ou seja, nós temos que ter um plano de trabalho, nós temos que ter um alvo sério de que realmente aquele recurso vai ser aplicado de acordo com a finalidade e com resultados que comprovem realmente a atuação dos seus membros. E o que é mais importante, quando vai se renovar esse pedido, há uma prestação de contas também para o setor competente que vai analisar não apenas o repasse do recurso, mas a utilização sistemática e séria desse mesmo recurso, capacitando a entidade para que ela continue recebendo, ou seja, dando esse caráter de seriedade a tudo aquilo que se faz. Então, no final do ano passado, repassamos R$ 4.134.689,20 para diversas entidades desse setor. E na quarta-feira nós repassamos mais R$ 3.342.060,96 para todas as entidades que depois o Moisés e a Cristiane falarão a respeito.
Então esses recursos são realmente repassados, serão aplicados e será feita a prestação de contas, e os responsáveis, se não cumprirem aquilo que foi pré-estabelecido, realmente responderão pelas deficiências que a gente espera que não aconteça. Então existe realmente uma seriedade muito grande no repasse desses recursos, o que possibilitará que a cidade vá junto a outras empresas e pleiteie também que elas participem do recolhimento dessa renúncia fiscal, que as empresas têm essa condição de fazer, e podem repassar para esse fundo municipal, tanto da criança como do adolescente, como do idoso, os diversos fundos. E os conselhos hoje estão altamente profissionalizados, representativos e sérios, com a fiscalização permanente do Ministério Público. Então foi uma reunião realmente muito boa. Acho que nós resolvemos definitivamente aquelas inseguranças, aquelas incertezas que havia e que geravam um certo desconforto, tanto para a administração como para os próprios doadores. Eu acho que isso foi sanado e foi muito bem colocado nesta quarta-feira. Eu gostaria que o Moisés, que está aqui, que é a presidente do Conselho da Criança e do Adolescente, a Cristiane Gonçalves, usasse a palavra, explicasse a respeito da reunião de ontem e, logicamente, do funcionamento desses conselhos, que agora quem faz o levantamento, quem faz a triagem, quem faz realmente o direcionamento dos recursos são os conselhos, não é a prefeitura, não é isso? São os conselhos. Quem faz a fiscalização é o próprio conselho, é o Ministério Público e o setor de convênios da prefeitura. Então, são recursos fiscalizados com muita seriedade, mas que estão dando, assim, um resultado excelente. Então, acho que foi uma reunião extraordinária que nós fizemos ontem. Eu gostaria que a Cristiane explicasse para a população de Araxá aquilo que foi feito e aquilo que se faz atualmente na distribuição desses recursos. Participação agora no programa Bom Dia Prefeito da presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Cristiane Gonçalves Pereira. Muito bom dia. Bom dia a todos, bom dia, senhor prefeito, bom dia a todos os ouvintes. Primeiramente, eu gostaria de deixar aqui o meu agradecimento por esse convite, por essa oportunidade de dar visibilidade às ações do Conselho aqui na cidade de Araxá. As ações do Conselho são pautadas com muita responsabilidade, com muita seriedade, principalmente no que se diz a respeito dos repasses desses recursos. Como muito bem disse o senhor prefeito, essa análise atualmente ela é criteriosa. Todos os projetos apresentados através de edital ou fora de edital também passa por uma análise de uma comissão. Depois passa pelo crivo, da plenária do Conselho. São análises criteriosas, são análises imparciais que primam pelo atendimento e pela finalização desses projetos. Ou seja, a gente busca colocar em primeiro lugar os atendidos e não a organização que vai fazer o atendimento. Então, nesse sentido, a gente busca saber quais as áreas que esses projetos atuarão, quais os atendidos, qual a necessidade daquela região, daquela comunidade, Então, nesse sentido, a gente recebe projetos que vão atuar na área da saúde, educação, cultura, e tem essa seriedade na análise. E outra coisa importante também é deixar claro que a análise não é feita somente na hora do repasse do recurso. Essas organizações que recebem esses financiamentos, elas passam por acompanhamento durante a execução desses projetos. E também, como disse o senhor prefeito, na finalização desses projetos. A gente faz um levantamento daquela demanda, se ela foi bem atendida, da qualidade e também da quantidade de atendimentos dessas organizações, para então finalizar com uma prestação de contas e deixar em aberto a possibilidade de renovação, de readequação, caso seja necessário, para todos esses projetos. O prefeito ressaltou a presença da promotora, a doutora Mara, neste evento, Cristiane, e a doutora Mara fez questão de destacar que há quase 10 anos vem trabalhando junto ao Ministério Público para que a prefeitura possa reestruturar os conselhos, e elogiou bastante tudo isso que você colocou, que representa realmente uma evolução dos conselhos a partir desse trabalho da atual administração.
Sim, a parceria com o Ministério Público é imprescindível, foi imprescindível e continua sendo para o crescimento, para a atuação transparente dos conselhos. A gente conta com muita orientação, com muita parceria com o Ministério Público e com as secretarias e com a própria administração, uma vez que eles nos forneceram recentemente a Casa dos Conselhos e com uma equipe técnica qualificada, com advogado, com a Secretaria Executiva. Tudo isso contribuiu grandemente para a evolução dos conselhos. Nós agradecemos a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, Cristiane Gonçalves Pereira, e cumprimentamos também o secretário de Ação e Promoção Social, Moisés Pereira Cunha. Bom dia. Bom dia, prefeito. Bom dia, Cristiane. Prefeito, o êxito que nós tivemos da reunião de ontem, ele é principalmente agora a condição que essas entidades e a tranquilidade que elas vão ter ao longo desse ano para executar e atender a população que elas atendem. O repasse e a transferência do recurso garante essa tranquilidade aos servidores dessas instituições e à população que necessita do atendimento, criando ali um trabalho complementar com aquilo que a gente também faz pela Secretaria de Ação Social. E assim a gente vai fechando essa rede grande na cidade que envolve o poder público e envolve essas entidades que nascem da iniciativa popular e que têm um público que elas atendem. Ressaltando o que o senhor prefeito já disse, a Cristiane já disse, o aprimoramento que a gente teve agora nos últimos 2 anos, ele resulta realmente em um acompanhamento sistemático do recurso, onde a finalidade dele seja a melhoria do atendimento para criança e adolescente. A gente rompe com um passado onde se fazia planos de ação para captar recurso e agora nós temos planos de ação com metodologias modernas, aplicáveis, que realmente têm que ser executados. Na quarta-feira, quando as entidades levaram os recursos e receberam os recursos, assinaram o documento, elas levaram consigo também o compromisso de executar aquele documento que elas apresentaram. E a entidade, ela tem, através dos editais, a liberdade de dizer qual é a sua capacidade de atendimento, qual é esse público que ela vai atender, quais os bairros de abrangência que ela vai atender. E analisando todo esse aspecto, o recurso é liberado e ela leva esse compromisso de cumprir com esse atendimento, com essa capacidade, com essa população que ela colocou. E a gente acredita e temos a certeza que aí o resultado para a população e o resultado para a nossa cidade, no atendimento, ele torna-se um resultado muito próximo do que a gente espera na qualidade dos serviços. E fecha essa rede que é muito importante, da administração fazendo o seu papel nos atendimentos e também das organizações, das entidades atendendo essa população. E a gente consegue eliminar problemas que atingem as nossas crianças e adolescentes, tendo uma cidade com perspectivas sempre boas para o nosso futuro. Essa área da infância, ela sempre é uma área delicada, por isso que ela tem que ser essa somatória de esforços de várias secretarias e o esforço também das pessoas que representam essas entidades para que a gente alcance esses resultados. Secretário, e há que se ressaltar que são valores significativos, né? Mais de 7 milhões para serem investidos em projetos voltados para crianças e adolescentes. Correto. Os editais são colocados justamente para que a entidade possa demonstrar sua capacidade técnica. E através dessa demonstração das entidades é onde começa-se a definir esses valores. Primeiramente colocado pela própria entidade, o valor que ela considera ser necessário para executar aquilo que ela está propondo. E depois as comissões com o próprio conselho avalia se o valor está adequado e se é realmente isso que a gente pretende atingir. Em breve haverá também liberação de recursos para o Conselho Municipal do Idoso? Nesse momento, nós estamos com os editais do Conselho Municipal de Defesa ao Direito do Idoso em aberto. Então, todos aqueles segmentos, todas as entidades que fazem o atendimento ao público idoso, ele tem até a data do dia 20 desse mês para poder colocar a apreciação do Conselho do Idoso, a capacidade de atendimento, o seu plano de ação, o seu projeto, para a definição desses valores. Muito obrigado. Nós agradecemos ao secretário municipal Moisés
Prefeito, portanto, ações importantes e investimentos relevantes neste setor de ação social? Olha, importantes e, acima de tudo, eu acho bastante uniformes, né? Há uma preocupação geral, como Moisés bem disse e a Cristiane disse também, em que a coisa funcione, né? Naquilo que realmente é uma carência do município, é uma carência do setor, mas que funcione de acordo com aquilo que foi pactado com o poder público e com os recursos que foram repassados. Eu acho que isso cria realmente um aspecto assim, não apenas de seriedade, mas inclusive de funcionabilidade dessas ações que eu considero altamente positivas quando nós cuidamos das crianças, quando nós cuidamos dos excluídos, nós cuidamos daquela população que às vezes fica marginalizada, daquela população esquecida. Então eu acho que é uma preocupação muito grande que a cidade está tendo através das nossas instituições. Eu gostaria de cumprimentar todas essas instituições que se voltam para o bem-estar do próximo, não é isso? Mas de maneira séria, de maneira assim competente, com dedicação, fazendo com que aquele excluído seja inserido no contexto social. E me impressionou bastante os programas que foram apresentados na reunião, de que esses programas visavam principalmente algo que está assim, sendo debatido a nível nacional e a nível mundial, que é o assédio às crianças, é o abandono das crianças, fazendo com que o futuro de cada sociedade estaria comprometido se nós não tomássemos essas providências, não é isso, iniciais, de proteger a criança e de trazê-la para os olhares da sociedade, os olhares da autoridade e, acima de tudo, trazê-las para participar efetivamente do desenvolvimento de cada município. Eu achei muito importante. Todos os projetos falavam da proteção exclusiva da criança. Há uma disposição dentro de Araxá, na sociedade de Araxá, através da direção dos conselhos e através da atuação desses conselhos, há uma preocupação geral com essa zona periférica social que às vezes castiga, fustiga a criança e impede o seu desenvolvimento em todo e qualquer setor. Eu acho que foi um ganho social muito grande o que aconteceu e que, sem dúvida alguma, servirá de parâmetro para os próximos anos, para outros municípios que verão naquilo que se faz em Araxá uma condição de fazer com que esse país desenvolva a partir das suas deficiências que acontecem pela omissão da autoridade ou a omissão de quem deveria realmente acudir a essas situações. Então, eu acho que foi uma iniciativa muito apropriada. E gostaria de colocar aqui também que, em contato com o Moisés e com a direção da Secretaria de Ação Social, nós estamos promovendo também a titularização de mais de 500 famílias que têm a sua casa, que têm o seu terreno doados pelo município, mas não têm a titularidade. São pessoas que vivem na insegurança da casa própria. E esse trabalho está sendo feito com muito cuidado, está sendo feito com a participação muito grande da Prefeitura. Inclusive, nós estamos trabalhando com a nossa equipe profissional e aqueles que realmente não têm condições de ter a titularização da sua casa, a Prefeitura está providenciando isso. Brevemente, nós teremos mutirões para entregar o título da casa e garantir a segurança da família. É uma ação que eu acho também altamente competente e que nós estamos finalizando, não é, Moisés? Exatamente, prefeito. Nós fomos procurados por diversas famílias e fomos também as famílias que receberam ao longo da história a doação do município, dos terrenos, e agora existe uma equipe técnica reconhecendo essas doações que foram feitas pela viabilidade da lei e um trabalho de providenciar essa documentação definitiva para que a família receba então e tenha como posse e orgulho definitivo de ter aquela moradia como sua documentada. Outra conquista essa semana, prefeito, foi a aprovação pela Câmara do projeto de aquisição de novo mobiliário para beneficiar alunos e professores da Escola Dom Zé Gaspar. Olha, eu gostaria de dizer primeiramente o seguinte: o prédio da Escola Dom Zé Gaspar, que é uma das referências arquitetônicas de Araxá, isso falando em termos de prédio, porque é uma das referências do ensino a nível municipal e a nível estadual. O prédio pertence ao município. Nós fizemos uma reforma, digamos, geral naquele prédio e naquela região toda. Não seria justo que nós entregássemos o prédio e que os móveis fossem de 30 anos atrás. Então, era um contraste gritante para quem chegasse ali, para os próprios alunos,
Nós cuidamos do prédio, do imóvel, e não cuidamos do conforto dos alunos nem dos professores. E nós enviamos à Câmara um projeto pedindo autorização para aquisição em nome do município daqueles equipamentos e fizéssemos em seguida uma cessão de uso do município para o Estado, porque aí a obrigação seria do Estado, para que o Dom José Gaspar ficasse completo, inclusive para maior conforto dos alunos e dos professores. O projeto foi aprovado por unanimidade da Câmara e nós vamos promover isso. Agora, eu faço essa referência para dizer o seguinte: nós temos prédios municipais também, escolas municipais também, que têm os móveis também em situação assim precária. Mas à medida que essas escolas forem sendo reformadas também, nós vamos trocar todo o mobiliário. Então nós vamos conjugar a reforma da escola com a colocação de móveis novos. Já adquirimos os móveis lá para Alice Moura, como já adquirimos também móveis novos lá para a Escola H de Afonso Silva, lá no Pão de Açúcar. Então, na medida que nós formos reformando as escolas, que nós formos reformando as unidades de saúde, nós vamos equipando essas unidades também com aparelhagem nova. Aí, prefeito, são cerca de 600 mesas e cadeiras para os alunos, além de armários também para os professores, né? Completo, o mobiliário será completo. Agora, equivale dizer que o Dom José Gaspar atende mais de 1.200 alunos. Então, realmente, como eles trabalham em 3 horários diferentes, essa quantidade de equipamentos que nós estamos comprando atenderá perfeitamente toda a demanda da escola. E até para conhecimento da população, eu gostaria de dizer o seguinte: nós gastamos só no prédio praticamente R$1 milhão e nos móveis nós vamos gastar R$75 mil. Então, seria da nossa parte inexplicável que a gente gastasse o que nós gastamos no prédio e não tivéssemos condições de gastar o mínimo no conforto dos alunos. O senhor chegou a citar que já está adquirindo aí os móveis da Escola Alice Moura. O compromisso da construtora é de entregar a obra ainda nesse mês de junho, né, prefeito? Olha, nós vamos funcionar o Alice Moura a partir do segundo semestre. Tanto ele como a Escola do Pão de Açúcar. Devidamente equipados, os móveis já foram adquiridos, já estão chegando. Então, quanto a essas 2 escolas que estarão à disposição da nossa população, elas não terão problema nenhum de mobiliário. E aí, prefeito, o que vem impressionando muito as pessoas que têm contato visual, tanto com a Alice Moura como com a Escola do Pão de Açúcar, é a qualidade realmente dessas obras e o conforto que vai oferecer a alunos e professores. Olha, eu acho que as obras que estão sendo feitas em Araxá estão sendo feitas assim com muito cuidado, com muito carinho. Eu acho que os arquitetos que trabalharam nos projetos, aqueles que trabalharam na construção, estão fazendo isso com muito amor, com muita dedicação. Eu acho que isso é muito importante. Só se faz bem quem faz com amor, quem faz assim com dedicação. E a resposta realmente é na satisfação da população. Realmente são obras que merecem ser visitadas e que farão esse diferencial de Araxá em termos de outras cidades, em que se cuida às vezes de determinados setores, mas não se cuida do todo. Então, eu acho que são referenciais. O próprio aluno se sente satisfeito, o próprio professor se sente orgulhoso em ministrar aulas ou em ministrar ciências ali num prédio altamente condizente com a importância do ensino. Araceli, no evento de quarta-feira, o senhor falou uma frase que chamou muita atenção de todos. O senhor disse: não pergunte apenas o que o município pode fazer por você, mas pergunte sim o que cada um pode fazer pelo bem comum do município. Este é o sentimento que a sociedade deve ter nesse momento, prefeito? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque se cobra muito do município, se cobra muito do Estado, se cobra muito do país. Mas as pessoas muitas vezes só negam a sua participação. Todos se julgam no direito de cobrar e poucos se julgam no direito de participar. Então o que nós dissemos foi, até parafraseando aquele slogan que a Globo soltou e está fazendo estardalhaços pelo Brasil inteiro em prol das eleições próximas, o Brasil que eu quero. O que eu disse na quarta-feira foi o seguinte: a cidade que eu posso. Todos nós podemos colaborar com a cidade. Todos nós podemos fazer alguma coisa para que a gente tenha a nossa cidade. E não esperar que a prefeitura faça tudo, porque é impossível, porque nós estamos construindo uma situação que não é nossa, que não é do prefeito, que não é da administração, porque ela extrapola os limites da administração e virá para outras administrações também. Então a cidade que eu posso e não a cidade que eu quero. Porque a cidade que eu quero eu tenho que ajudar a fazer, eu tenho que ajudar a trabalhar.
Eu falo isso porque existe muita cobrança ao poder público de pessoas que às vezes estão jogando lixo na rua, se acaba às vezes de asfaltar uma rua, vai lá, faz a massa em cima, estraga o passeio que você fez. Pessoas que às vezes acham que a rua é o quintal da sua casa. Então são situações assim pequenas, mas que às vezes não formam a cidade que ele quer, mas a cidade às vezes que ele merece, porque não é possível determinados desatinos que a gente encontra aí na atuação de algumas pessoas. Quando eu vejo essas carretas com tonelagens acima do normal, deteriorando ruas e avenidas da nossa cidade, que custou o suor e o recurso da população, eu acho que isso é um desrespeito a essa mesma população. Isso é um crime que se comete contra a sociedade e que deveria ser punido, e nós temos brigado por isso. Então eu acho que nós temos muita coisa a fazer pelo município. Todo ser humano, todo cidadão é sujeito a direitos e deveres. Agora, quem busca o seu direito, acho que tem que cumprir também os seus deveres. Assim nós vamos, na cidade que eu posso, nós vamos encontrar a cidade que eu quero. Então acho que nós temos que trabalhar nesse sentido. Prefeito, estamos chegando ao final de mais uma edição do nosso programa Bom Dia, Prefeito. Olha, eu gostaria de agradecer aqui o Moisés pela sua presença, pelo profissionalismo e pela visão com que ele trabalha lá na nossa Secretaria de Ação e Promoção Social. Agradecer a Cristiane, acho que ela é um exemplo, ela é um espelho daquilo que se deve fazer na presidência de um conselho, pela seriedade, pela proatividade das ações na busca de recursos que justificam a atuação desse conselho, e dizer que Araxá sai engrandecida dessas medidas que foram tomadas no campo social. Queria cumprimentar a todas as entidades e cumprimentando o Araxá, porque eu acho que nós estamos dando exemplo também nesse setor que eu acho assim primordial para que uma cidade se diga uma cidade realmente cumpridora de metas, principalmente com o ser humano. Muito obrigado a todos e até a próxima semana. Termina aqui o programa Bom Dia Prefeito. Um abraço e até a próxima semana.